Então, pessoal, a gente hoje vai fazer, essa nossa revisão para a turma aí que já está no finalzinho aí da etapa 1, nossos estudantes aí do SEJA, professor Luiz Bezerra, que está aí no último capítulo, da etapa 1, um capítulo que nos traz, como um dos assuntos, os ciclos biogeoquímicos. Certo? Tem vários ciclos biogeoquímicos, o ciclo da água, do oxigênio, do carbono, do nitrogênio, tem um ciclo do fósforo, mas enfim, de todos esses ciclos a gente vai fazer aqui uma revisão de dois desses ciclos, que a gente acha que para os alunos acaba sendo um pouco mais complexo e a gente hoje gostaria de fazer a revisão para vocês desses dois ciclos, porque eu acredito que os demais vocês conseguem aí desdobrar com facilidade, tá certo? Então hoje a gente vai falar aqui do ciclo do nitrogênio, o nitrogênio que é um elemento químico aí fundamental, de fundamental importância aí para todos os seres vivos, até porque, só para vocês terem aí uma noção, se não existisse o nitrogênio na face da Terra, certamente era muito pouco provável que os seres vivos que a gente conhece hoje, eles estivessem aqui, é claro, inclusive nós mesmos. E a importância do nitrogênio, ela fica muito evidente quando a gente se lembra das enzimas. Vocês que já estudaram aí as proteínas, as enzimas, elas são um tipo de proteína especial, que são inclusive conhecidas como catalisadores biológicos, elas são catalisadores biológicos. E o que é isso? As enzimas, são proteínas especiais que facilitam e aceleram, que algumas reações químicas possam acontecer. E assim, enzimas são proteínas, são formadas por proteínas. Porém, para a gente ter uma proteína, a gente precisa justamente de quê? Do nitrogênio. Então, olha aí a importância do nitrogênio, porque sem nitrogênio, sem proteína, sem enzimas. E aí imagine, como nós, seres vivos, poderíamos sobreviver, sem as enzimas aí trabalhando aí 24 horas do dia para garantir o devido funcionamento aí das nossas células e, consequentemente, claro, de todo o nosso organismo. E assim, a gente vai ver, portanto, que o ciclo do nitrogênio é justamente o processo, esse ciclo do nitrogênio é justamente o processo que permite o nitrogênio aí alcançar todos os seres vivos. Então, olha a importância desse ciclo aí para todos os seres vivos. Afinal de contas, para um ser vivo se manter vivo, certamente, como eu falei, ele vai precisar das enzimas. Por quê? Se ele tem enzima, ele tem proteínas. E se ele tem proteínas, é porque ele conseguiu acessar o nitrogênio. Então, é graças a esse ciclo do nitrogênio que esse elemento químico, importantíssimo aí, como eu falei, principalmente na constituição aí das proteínas, ele consegue chegar aí a todos os seres vivos. Um outro exemplo muito importante aí que prova a importância do nitrogênio é justamente a clorofila. A clorofila, que é aquele pigmento verde encontrado aí nas plantas, nos seres que fazem a fotossíntese. A clorofila é uma proteína. E se é uma proteína, ela precisa do nitrogênio. Então é graças também ao ciclo do nitrogênio que o nitrogênio consegue chegar às plantas conseguem fabricar clorofila e com a clorofila conseguem realizar a fotossíntese. Até porque se as plantas não conseguissem ter acesso ao nitrogênio, não teria clorofila. Sem ter clorofila, não teria fotossíntese. E aí se lembrem que a fotossíntese, por exemplo, é o processo pelo qual as plantas produzem compostos orgânicos que funcionam como alimento tanto para a própria planta quanto para aqueles seres vivos que vão se alimentar da planta. E é também através da fotossíntese que a gente tem a produção do oxigênio. Se lembra aí, oxigênio, esse gás vital aí para a grande maioria dos seres vivos. Então olha o que é que tem a ver, ciclo do nitrogênio com tudo isso. Então, de fato,
Se o ciclo do nitrogênio não existisse, por isso é importante a gente compreender, ou se esse ciclo vier a ser desequilibrado, mas porque esse ciclo é justamente ele que garante que o nitrogênio aí chegue, né, a todos os seres vivos e estes seres vivos consigam fabricar as suas proteínas necessárias. A gente, nessa revisão, pode até ser que a gente fale aí de alguns nomes, né, alguns termos aí complicados, né, alguns processos complexos. Entretanto, né, não se preocupem, não se assustem, né, com esses termos, com esses processos, porque o mais importante aqui é vocês compreenderem, portanto, como é que o nitrogênio circula, né? O nitrogênio ele cicla, né, entre o ambiente e os seres vivos e o ambiente, de um ser vivo para outro ser vivo. Então, como é que esse nitrogênio ele circula no nosso planeta? Isso é o mais importante vocês compreenderem, até para que a gente entenda, portanto, como é que esse elemento químico aí, digamos, vital, né, ele consegue chegar aos seres vivos, né, inclusive a nós mesmos. Então, vocês conseguindo ter esta compreensão, conseguindo fazer essa relação, né, eu acredito que essa revisão aí já vai estar de muito bom tamanho, tá certo? Então agora, né, a gente vai aí detalhar, né, fazer essa nossa revisão em detalhes aí sobre o ciclo do nitrogênio. Primeiramente, eu espero que desde já vocês não confundam ciclo com círculo, certo? Círculo é isso daqui, ó. Círculo é uma figura aí, digamos, geométrica, isso é um círculo, e nós vamos falar do ciclo do nitrogênio, tá certo? E por que a gente vai falar aí de um ciclo? Né? Porque assim, ciclo, na verdade, ó, dá a ideia disso, dá a ideia de um processo e não de uma figura geométrica. Né? O ciclo até poderia ser representado aí por um quadrado, por um retângulo, por um triângulo, porque justamente ciclo dá a ideia de um processo, né, que, digamos assim, da forma como ele começa, ele vai se processando e depois finda, né, termina e começa tudo novamente. Então, ciclo dá a ideia disso, dá a ideia de um processo, e nós, portanto, vamos falar do ciclo do nitrogênio e não, pelo amor de Deus, não venham com essa história de círculo do nitrogênio, não, tá bom? Então, é ciclo. E aí, né, a gente vai entender, né, revisar aqui que o ciclo do nitrogênio faz parte de um conjunto aí de ciclos que são denominados de ciclos biogeoquímicos, ciclos biogeoquímicos. E o que é que significa isso? Ciclo, já falei para vocês, que dá a ideia de um processo onde algo circula, né, onde algo é ciclado, digamos assim. E nesses ciclos que a gente vai estudar é que compostos químicos, né, eles vão circular, eles vão ciclar, né, nos ecossistemas, no nosso planeta como um todo. Ora, esses componentes químicos, passando pelos seres vivos, por isso, né, o termo aí bio, né, bio lembra vida, e ora, esses componentes químicos vão estar passando pelo ambiente, digamos assim, não vivo, né, gel. Então, ciclos biogeoquímicos, como o que a gente vai revisar agora, que é o do nitrogênio, diz respeito a esses processos nos quais compostos, né, componentes químicos importantes, eles circulam, né, pelo nosso planeta, né, pela nossa biosfera, digamos assim, ora passando pelos seres vivos, ora passando, digamos, pelo ambiente não vivo, né, não composto pelos seres vivos. E é claro, de ser vivo para ser vivo, ou de locais do ambiente para outros locais do ambiente, mas de todo feito, a gente vai perceber que esses componentes químicos que compõem esses ciclos biogeoquímicos que a gente vai falar, eles acabam circulando, né, tanto por seres vivos quanto por aquilo que não é vivo. E aí o que é que a gente traz aqui? Se lembre logo aí dessa imagem, né, imagem aí de grãos de feijão. Espero que vocês no final aí entendam por que eu trouxe essa foto, né, de colocar aqui essas imagens do feijão para falar do ciclo do
nitrogênio, tá certo? Então, ó, vamos para frente. Eu até trago aqui outra imagem que vocês estão vendo aqui, vagens, né? Algumas pessoas aí costumam chamar de bage, mas enfim, vagem, né? É essa estrutura aqui que armazena aí esses frutos produzidos por algumas plantas, como feijão, como fava, como amendoim, né? No Ceará, o nosso popular mudubim, a soja e a ervilha. Essa estrutura aqui que vocês estão vendo como vagem, ela é denominada legume, né? O legume. Então, vão entender também no final o que é que isso tem a ver com o ciclo do nitrogênio. E aí, pessoal, por que estudar o ciclo do nitrogênio? Porque o nitrogênio, ele é o elemento químico necessário para que os seres vivos fabriquem as proteínas. E aí já dá para a gente entender a importância desse ciclo. Por quê? As proteínas podem exercer a função construtora. O que é que quer dizer isso? Basicamente, as principais ou quase todas as estruturas das nossas células são constituídas por proteínas. Então, se as estruturas celulares, boa parte delas são construídas a partir de proteínas, o corpo dos seres vivos acaba também dependendo de proteínas para que ele possa, né, ser construído, para que ele possa crescer, ele possa se desenvolver. As proteínas, como a gente viu, também têm uma função enzimática, né? Enzimas são proteínas especiais que aceleram ou que facilitam reações químicas, ou as duas coisas. Elas acontecerem de forma mais fácil, de forma mais rápida, e, portanto, as enzimas são um tipo de proteínas, são catalisadores biológicos. Função de defesa, olha aí, os anticorpos que o nosso corpo produz, por exemplo, quando a gente tem contato com o vírus, com a bactéria, enfim, algo a um corpo estranho, o nosso corpo produz esses anticorpos que vão combater esse corpo estranho. Os anticorpos são também o que? Proteínas. E mais um exemplozinho aqui, a função hormonal. Né? O hormônio aí são substâncias que regulam muitas funções do nosso corpo, regulam, por exemplo, o crescimento, né? Regulam o nosso apetite, regulam como a gente vai reagir em situações aí de estresse, regulam basicamente todas as nossas funções. E tudo isso que eu estou falando são funções de quem? Das proteínas. Mas, né, a célula, os seres vivos só podem fabricar proteínas se tiverem o nitrogênio. Então, olha a importância aí do nitrogênio e vamos entender a importância, portanto, aí do ciclo do nitrogênio, tá certo? E aí, seguindo aqui, né, o que é que a gente traz? Só para reforçar mais ainda a importância aí do nitrogênio. Aqui, pessoal, é o percentual daquilo que compõe os seres vivos no geral. Então, 75% em média daquilo que nos compõe, que compõe os seres vivos, é água. Mas aí veja que logo depois da água, 10%, né, das moléculas que nos compõem são o que? Proteínas. Aí a gente vai ter uma quantidade bem menor, só 2% lipídios, menos ainda 1% os glicídios, e aí juntando ácidos nucleicos, sais minerais e vitaminas, a gente teria 12%. Então, novamente, veja a importância aí das proteínas. Se a gente tirasse a água, né, se a gente tirasse a água do nosso corpo, a gente seria basicamente uma ruma de proteína. Então, olha a importância aí do ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é o que nos permite ter acesso ao nitrogênio, permitindo que a gente produza as proteínas, que tirando a água é aquele composto orgânico mais representativo na composição aí dos seres vivos. Então olha novamente aí mais uma prova da importância das proteínas, do nitrogênio, portanto do ciclo do nitrogênio. Agora qual é o problema? E onde é que entra esse ciclo? Quando a gente respira, né, inspiramos o ar da atmosfera, nesse ar existe o oxigênio, né, que a gente já conhece. E o que acontece? A gente inspira o oxigênio, ele entra no nosso corpo, vai para os pulmões, dos pulmões cai na corrente sanguínea e termina chegando nas células. E lá nas células eles vão até ser utilizados no processo de respiração celular que vocês já estudaram, no processo de respiração celular para a produção de energia. Então o oxigênio que entrou, digamos assim, foi. O nosso corpo consegue, né, assimilar bem.
Nesse mesmo ar que a gente respira, também tem o gás nitrogênio. Veja aí, o gás nitrogênio. Porém, olha o que acontece. A gente inspira, nitrogênio vai para os nossos pulmões e depois volta. Por que isso acontece? Porque nós não fixamos o gás nitrogênio. Nós não fixamos nitrogênio. E isso acontece com a grande maioria dos seres vivos. Não conseguir fixar o nitrogênio. O oxigênio a gente fixa. Vocês viram que o oxigênio entra e é incorporado, né, vai para a nossa corrente sanguínea, da corrente sanguínea vai para as células, o nitrogênio não. Se a gente inspirar 100% de nitrogênio, vai sair 100% de nitrogênio. Então, como a gente pode fazer para ter acesso ao nitrogênio e produzir as nossas proteínas, por exemplo? Graças, né, a esse ciclo do nitrogênio. Olha aí, mostrando aqui outros grãos para vocês depois entenderem. Então, revisando aqui ó, o ciclo do nitrogênio. Então, na atmosfera nós temos o nitrogênio. E dentre os gases da atmosfera, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, enfim, o gás encontrado no maior percentual, aí na casa de 78%, quase 80%, é nitrogênio. Mas vocês viram, a grande maioria dos seres vivos não conseguem fixar o nitrogênio. Como é que fixa? Graças a esse ciclo aqui. Então perceba que a gente tem aqui o nitrogênio na atmosfera, e aí vamos ver o caminho que esse nitrogênio pode percorrer. Olha aí o nitrogênio, ó, chegando até o solo. No solo existe um tipo, a raiz de um tipo de planta, que são justamente as plantas o que, ó, leguminosas. O que é uma planta leguminosa? Essa planta que produz vagem, feijão, soja, fava, amendoim, ervilha, toda planta que você conhecer e que ela produza vagem, ela produz um legume. Por isso essas plantas são leguminosas. Então, ó, na raiz dessas plantas leguminosas, elas guardam, elas conseguem conviver com bactérias, que são justamente as bactérias fixadoras de nitrogênio, né, do gás nitrogênio. Tanto é, ó, que essas bactérias conseguem entrar na raiz dessas plantas, elas encontram aí casa, comida e roupa lavada, se dão muito bem, tanto é que elas se multiplicam bastante ó, dentro da raiz da planta e acaba formando aqui essa espécie aqui de caroço, né, que a gente chama de nódulos. Então, na verdade, esses nódulos aqui que aparecem ó, nas raízes das plantas leguminosas estão repletos aí de bactérias fixadoras. Né, bactérias fixadoras de quê? De nitrogênio. Elas conseguem absorver o nitrogênio que está aqui no solo, esse gás nitrogênio, elas incorporam. Esse nitrogênio vai para dentro das células dessas bactérias e as bactérias aí produzem compostos nitrogenados que vão servir para a planta. E a planta, com esses compostos nitrogenados, né, produz as suas proteínas e assim ela consegue crescer, né, conseguem se desenvolver. Olha a importância dessas bactérias fixadoras de nitrogênio. Geralmente elas são de um gênero chamado Rhizobium, né? Como eu falei, não precisa decorar não. E aí o nitrogênio também pode nesse ciclo ó, ter um outro caminho. E nesse outro caminho ele vai encontrar as bactérias fixadoras de nitrogênio, só que bactérias que vivem no próprio solo. Elas não vivem dentro de outros seres vivos, como as bactérias fixadoras vivem dentro aqui das plantas leguminosas, vivem no solo mesmo. Então, essas bactérias conseguem fixar o nitrogênio, utilizam esse nitrogênio nos seus processos metabólicos, né, nas suas reações químicas internas e acabam liberando um produto que é a amônia. Olha aí, NH4. Perceba que o nitrogênio estava aqui na atmosfera e o nitrogênio agora ó, já está aqui fazendo parte da amônia, que já foi um composto produzido aí por as bactérias fixadoras do solo. Olha o nitrogênio aí circulando. Essa amônia, ela pode ser captada, né, assimilada por outro tipo de bactérias, que são as bactérias nitrificantes. Vamos entender ó, que elas são chamadas de nitrificantes porque elas vão produzir nitritos e vão produzir nitratos. E é já que a gente chega lá. Então, ó, essas bactérias nitrificantes, elas absorvem a amônia, que já foi o nitrogênio liberado, ó, aqui tem N, tem nitrogênio, ó, já foi liberado por essas outras bactérias, o nitrogênio estava no solo, foi fixado por essas bactérias aqui, elas produziram a amônia que tem nitrogênio, já estão liberando o nitrogênio para o ambiente, outras bactérias estão pegando o nitrogênio e um grupo delas conseguem produzir os nitritos. Perceba que o nitrito ó, também tem nitrogênio. Então perceba, olha o nitrogênio aí, portanto, né, circulando.
né, da forma de amônia, agora ele já está aparecendo aqui na forma de nitrito. Esse nitrito, por sua vez, ó, já é captado por outras bactérias que também são nitrificantes. Elas utilizam esse nitrito nos seus processos metabólicos e acabam liberando o nitrogênio agora na forma de nitrato. Olha aí o nitrogênio circulando. Estava aqui na amônia, agora já está aqui no nitrito, agora está aqui no nitrato. E o nitrato, pessoal, ele sim, o nitrogênio na forma de nitrato consegue ser absorvido aí pela raiz das plantas. Tanto é que esses nitratos aí, eles são fertilizantes, assim, digamos, naturais, de grande importância para as plantas. E aí o nitrogênio também, por esse outro caminho, ó, diretamente do solo, ele na forma de nitrato chega até as plantas. Aí as plantas, com esse nitrato, conseguem produzir suas proteínas. E é claro que o animal que vir comer a planta, o nitrogênio que estava na planta, nas suas proteínas, passa para o animal. No final, quando plantas e animais morrerem, esses seres, ó, eles vão ser decompostos, né, pelos agentes decompositores como fungos, né, e bactérias. E nessa decomposição, né, quando eles forem, digamos assim, comidos pelos fungos e as bactérias, eles voltam a liberar o nitrogênio, ó, na forma de amônia. E aí o processo segue novamente como a gente falou. E por final tem um grupo de bactérias, ó, que consegue captar os nitratos e transforma, utiliza esse nitrato no seu processo metabólico e acaba liberando esse nitrato novamente na forma do N2, que é aquele mesmo nitrogênio que estava na atmosfera fechando o ciclo. Então perceba que ciclo dá a ideia disso, de um processo, digamos assim, é que não tem fim e que permite que algo fique circulando. E por que o ciclo do nitrogênio é um ciclo biogeoquímico? Porque perceba, tem vezes que o nitrogênio está passando por seres vivos, né? Viram aí, tem vezes que o nitrogênio está no próprio ambiente, na atmosfera, fora dos seres vivos, ora pode estar no solo, né, na forma aí de nitritos e de nitratos liberados. Então esse é o ciclo do nitrogênio. E tendo conhecimento do ciclo do nitrogênio, o homem tem inclusive aperfeiçoado as práticas agrícolas. Ó, uma terra aqui preparada já para o plantio, e aí vocês até já devem ter visto coisas dessa forma. A gente plantar feijão junto com milho. Por que se faz isso? Não sei se todos os agricultores sabem disso, mas vocês hoje vão saber que isso é em função do ciclo do nitrogênio. Por quê? Porque a gente viu, e nesse caso, essa prática aqui a gente até chama de plantação consorciada, é um consórcio entre a cultura de feijão e a de milho. E o que seria essa plantação consorciada, com a importância de fazer isso? As plantas leguminosas, ó, como o feijão, nós vimos que elas guardam nas suas raízes, né, as bactérias fixadoras de nitrogênio, bactérias que conseguem captar, assimilar, fixar o nitrogênio que está no solo, e aí essas bactérias começam a produzir compostos nitrogenados que servem para o pé de feijão, mas acabam, né, que essas bactérias fixadoras acabam também produzindo compostos nitrogenados para o milho, e o milho aí acaba sendo beneficiado. Então plantar milho e feijão dá certo e é muito produtivo por conta disso, porque quando a gente planta o milho, né, estamos plantando aí leguminosas que, como viram, nas raízes possuem bactérias que conseguem fixar o nitrogênio. Essas bactérias produzem compostos nitrogenados não só para o feijão, mas acaba, né, por tabela também liberando esses compostos nitrogenados para o milho. E os compostos nitrogenados, né, o nitrogênio, é importante para que essas culturas aqui consigam produzir suas proteínas, né, e assim essas plantas cresçam e se desenvolvam. E por fim, um outro exemplo, né, aqui só para ratificar, lembrar o que é a plantação consorciada, portanto, é quando a gente planta uma planta leguminosa, como feijão, amendoim, fava, soja, com uma planta não leguminosa, uma planta que não possui a vagem, não possui o legume. E por fim, tem uma outra aplicação prática, que é quando um ano, ó, a gente planta apenas culturas de espécies de plantas leguminosas. Ó, eu planto num ano só o feijão, e aí se eu estou plantando o feijão aqui, certamente o feijão vai ter nas suas raízes bactérias fixadoras de nitrogênio. Então elas vão estar, essas bactérias vão assimilar, vão fixar o nitrogênio que está no solo, né, da atmosfera que entrou no solo,
vão produzir compostos nitrogenados tanto para essas plantas, como eles acabam também, digamos assim, liberando esses compostos nitrogenados para o solo. Depois a gente colhe o feijão, né, no final desse ano aí, e no ano seguinte a gente planta, né, num outro ano, apenas plantas não leguminosas. Por que dá certo assim também? Porque quando eu plantei o feijão, né, como eu falei, o feijão possui em suas raízes bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias conseguiram produzir compostos nitrogenados tanto para os pés de feijão, quanto acabaram dispersando, né, digamos assim, irradiando esses compostos nitrogenados para o solo. Depois que eu venho no outro ano plantar aqui um milho, o solo já está rico desses compostos aí nitrogenados. Aí nesse caso, isso aqui é chamado rotação de culturas. Rotação porque no ano a gente plantou uma leguminosa, a gente roda para o ano seguinte, planta uma não leguminosa, que é o milho. No outro ano volta a plantar uma leguminosa, no outro ano volta a plantar uma não leguminosa. Por isso que se chama aí rotação de culturas. Então, pessoal, né, revisamos aí a importância aí do ciclo do nitrogênio, a importância do nitrogênio poder circular aí entre os seres vivos, porque afinal de contas o nitrogênio aí é um elemento aí fundamental, porque basicamente ele é a principal matéria-prima, né, para que os seres vivos consigam fabricar suas proteínas. E aí vocês viram, relembraram aí as funções das proteínas, como são importantes, tá bom? Então consigam relacionar, consigam, que a gente espera que vocês possam ter entendido como é que esse nitrogênio ele circula aí no nosso planeta, né? Ele circula entre seres vivos e entre seres vivos e o ambiente, entre o ambiente e os seres vivos, e a importância, né, desse ciclo, portanto, para esses vários seres vivos, tá certo? Então, finalizamos aqui a revisão sobre o ciclo do nitrogênio.